Isso daqui é tirado de um livro de Bertrand de Jouvenel, O Poder, a História Natural do Seu Crescimento. Ele mostra como o poder do Estado só vem crescendo e só tende a aumentar. E aí ele diz o seguinte, que talvez a coisa mais importante da Revolução Francesa foi a aceitação da crença de que existe um personagem, nação, que é detentor do poder. Detentor natural do poder. Quem é esse personagem? É o rei? Não. É um duque? Não. É uma coisa? Não. É a nação. O poder está lá. Né? Bora mais para frente. Esse rapaz aqui, se eu não me engano, ele é professor da Universidade de Brasília. Esqueci agora. Isso é extraído de uma tese de doutorado dele que virou livro depois. A religião civil do Estado moderno. Que ele diz o seguinte: quando parte da realidade assume ou pretende assumir o completo e único significado de toda a realidade, se está diante de uma instituição de natureza religiosa. Lembra-se do que nós falamos no começo? Cosmovisão. Quando qualquer coisa se coloca no lugar de prover uma cosmovisão completa e dar sentido a todas as estruturas da realidade, isso é um fenômeno de natureza religiosa. Embora não tenha um nome de Thor, embora não tenha um nome de Poseidon, embora não tenha um nome de Alá, embora não tenha um nome de Deus. Mas é uma instituição de natureza religiosa, porque ele funciona como uma religião. É como se você tivesse uma faca e chamasse ela de mesa. Não, filho, mas se você empurrar a mesa na barriga do cara, vai cortar da mesma maneira. Exerce a mesma função, você só está dando um nome diferente, certo? Bora lá. Isso daqui, eu tirei de uma nota da CNBB muito interessante, quando ele vai falar da cultura de morte, e aí vocês dêem uma olhada lá, porque tem citações das fundações Rockefeller, Fundação Ford, o dinheiro que derrama na América Latina, é um negócio bem interessante. E aí, vale a pena ler esse trecho, peço a paciência de vocês, mas vale a pena porque vai casar com o que o palestrante disse anteriormente. Né? Inclusive nem combinando, mas vai casar direitinho. Uma vez que esta diferença, direitos humanos e legislação positiva, o que seria isso? Perceba. Quando nós falamos daquela virtude do brasileiro, né? De você perceber que existe uma realidade para além da realidade do Estado. O que é um direito humano para além do direito positivo? O direito positivo é aquele direito que o Estado coloca como lei. Mas nós temos, todos nós aqui, uma percepção de que existem leis que são anteriores ao Estado. E que o Estado só deve corroborar aquilo. Mas existe uma lei anterior àquilo. Quando essa diferença entre uma lei natural anterior ao Estado e a lei do Estado acaba, ou seja, quando você toma a ideia de que o que o Estado diz é um mandamento, é uma lei que deve valer em todo lugar e para sempre, de maneira irredutível e inquestionável, você dá uma lei o status de dogma, você dá uma lei o status de mandamento divino. Você transforma qualquer legislação civil num decálogo. Então, uma vez que essa diferença entre direitos humanos e legislação positiva esteja abolida, estarão instalados os princípios de um Estado totalitário. É claro. Uma vez eu assisti um filme, eu não sei se é Dragão Vermelho, é de um serial killer, eu ia dizer, um serial killer que mata as pessoas, jura? Não, mas é de um serial killer, e eu não lembro como é a maneira que ele mata a galera. Ele mata bastante. E aquele Edward Norton, que é o detetive, eu realmente não sei. E aí, numa determinada cena, ele está, tipo, traçando o perfil do psicopata, né? Que isso tem muito, um cara lá vai do FBI dizer tal. Aí um policial pergunta, ele não vai parar de fazer isso, não? Pelo perfil psicológico. Aí o cara diz, quando ele faz isso, ele se sente Deus. Você pararia de fazer? Você pararia de se sentir Deus? Não. Então ele não vai parar. No momento em que você dá ao Estado esse poder, você descamba para o totalitarismo, ou seja, para o poder total, que não reconhece a existência de direitos humanos anteriores à própria Constituição do Estado. Se todos os direitos são a partir da Constituição do Estado, significa que ele pode mexer, tirar, modificar, ceder ou não. Tudo está nas mãos do poder do Estado. A democracia somente pode florescer onde os direitos humanos sejam reconhecidos como tais por si mesmos, onde não seja uma concessão do governo. E aí é muito interessante com o que o palestrante falou anteriormente, quando ele diz, você vê que a todo momento dizia assim, a partir daqui não é mais biologia. A partir daqui não é mais biologia. E é o quê? É isso.
valor, norma, fato, bem, mal, cosmovisão, poder do Estado. É incrível como você não para pensar que vejam o grau de poder disso. Você conferir a um governo a capacidade de dizer se a pessoa é humano ou não é. Parar para pensar no absurdo que é um negócio desse. Você confere à burocracia estatal, ao poder do governo, a possibilidade de dizer que uma pessoa é um não humano, e a possibilidade da pessoa é um humano. A pergunta que fica é, beleza, até como o cara disse, né, quando é que o feto vira gente? E antes disso, ele era o quê? A Olavo vai falar claramente disso, que é o conceito de espécie. Se você tem um conjunto de identificação comum a todos os seres de uma determinada espécie, você pertence àquela espécie. Um gato do século 32 será tão gato quanto um gato é agora, desde que ele tenha aquele mesmo conjunto de características. Então, ser um humano é como se fosse assim: eu tenho um bando de não humanos que por uma canetada estatal se tornaram humanos, e ele diz, se o outro cara vai ser humano ou não vai ser humano. Não faz o menor sentido. No final das contas, é um exercício de poder, puro e simples. E o poder na sua forma mais bruta. Você tem vários tipos de poder. Mas qual o poder na sua forma bruta? É o poder de matar. Você tem o poder da inteligência. Inteligência é um poder? É. Mas chega com um trombadinha, que está lá com um 38 carregado, e vá discutir com ele o Código Penal. Que ele não pode fazer aquilo. Ele vai dar um tiro na sua cabeça. Quem tem mais poder nesse momento? Ele tem um poder em estado bruto, que é o poder de dar a vida e o poder de tomar a vida. E isso a gente está conferindo, na modernidade, ao Estado. É um culto religioso. Cadê? Eu já falei disso. E aqui ele diz o seguinte, que fala de algumas coisas, né? Mas o passo mais decisivo é a transformação gradual dos direitos humanos em legislação positiva. Com isto, porém, estará virtualmente instalada a destruição do ideal democrático. E pelo caráter internacional da agenda que a impulsiona, inaugura uma forma inteiramente nova de ditadura global. Veja, o que nós estamos diante do aborto, colocando esse tipo de coisa aqui, é que além disso vai para muito mais. Muito mais. Você conferir ao Estado esse tipo de poder, você está espalhando pelo globo inteiro uma ditadura de tipo religioso sobre todas as pessoas, com poder de vida e morte sobre todos os cidadãos do mundo. Cara, se você dissesse isso a César, se você dissesse isso a Átila, se você dissesse isso a qualquer tirano da antiguidade, ele ficaria chocado. Não, é impossível existir tanto poder desse jeito. Não, existe. Existe. Na verdade, o Temer lá, ele tem mais poder do que todo governante teve até a Idade Moderna. Luís XIV não tem tanto poder como Temer tem agora. Para começar, Luís XIV não tem um recrutamento militar obrigatório. O esposo de Marcela Temer tem, né? Pois bem, essa divindade aqui chama-se Moloque. As crianças eram ofertadas a ela como uma maneira de pacificar o ambiente inteiro. Esse povo, eles eram vizinhos dos hebreus, e por isso tem severas advertências nas passagens da Escritura contra isso. Inclusive essa lá do Levítico: não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Bem, não existe diferença entre Moloque, nesse sentido, e o Estado moderno. Não existe. Muda-se a divindade, permanece a devoção. A devoção permanece exatamente a mesma. Existe uma necessidade de oferecer o sacrifício no altar das mesas de direitos humanos e conferências a uma nova divindade. O nome dessa divindade agora é Estado moderno. Inclusive, um desses sacrifícios abertos, que todo mundo viu, eu quero terminar com ele, foi o caso desse bebê aqui. Vocês imaginem que os caras tinham dinheiro, tinham a possibilidade e tinham as pessoas. E um tribunal, um grupo de pessoas não eleitas, mas investidas de poder estatal, disseram assim: não, você não vai levar seu filho para tratamento. Ponto. Vocês têm ideia do que é isso? Para pensar no que é isso. No grau de poder que é isso. Assim, isso é uma estampa clara do que acontece
quando você cultua o Estado. E aí nós voltamos para aquela coisa que Chesterton fala, né? O problema de você não acreditar em Deus não é que você fica sem acreditar em nada, é que você passa a acreditar em tudo. É exatamente isso. Você passa a acreditar em tudo, passa a acreditar inclusive que é legítimo um grupo de pessoas determinar se a vida de um bebê vai ser salva ou não vai ser salva, mesmo ela tendo a possibilidade da tentativa de ser. Entende? Toda essa questão aqui vai para muito mais além. Nós estamos falando de um culto universal. Nós estamos falando, sabe aquela consciência que foi liberta, os saltos no ser ao longo da história? Agora nós estamos regredindo e voltando. E agora o que vale é o consenso. O que vale é a vontade geral. Não, não é isso. Existe uma verdade objetiva. Existe um direito que independe do Estado. Existem realidades que independem dos poderes constituídos. Independem. E na medida em que esses se colocam no lugar de cosmovisão, abrangendo o espectro inteiro da realidade, nós estamos diante de uma divindade. Se você olhar direitinho, o mundo moderno é puro fruto da idolatria. Só que não é idolatria a um Deus visível. A idolatria ao Deus Estado. Né? Que Deus nos livre dessa idolatria. Muito obrigado.